Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, LuCast. E você que está aqui junto comigo, já começa curtindo aqui, já enviando no mínimo para 5 pessoas, porque esse episódio vai ser mais que especial. Nós estamos gravando, já vou começar contando aqui para vocês. Agência de Juín, minha parceira de muito tempo, quase 100 episódios aí, todos gravados aqui. Por quê? Porque é qualidade, excelência. E eu quero contar para você também que hoje, como nós gostamos de excelência, eu trouxe 3 convidadas e elas vão falar de 3 pilares. 3 pilares para o seu sucesso. Então fica aqui comigo. Roda a vinheta, diretor! E hoje, as minhas 3 convidadas que vão se apresentar para você, elas vão trazer algo muito especial. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Um prazer ter Obrigada. vocês aqui. E eu sei que hoje nós viemos aqui de uma forma estratégica, porque nós queremos falar de pessoas que querem ter sucesso. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês comecem se apresentando. Vou começar por quem está do meu lado aqui, né? Eu conheço todas vocês, sei que vocês são pessoas de sucesso, são mulheres que ajudam outras pessoas a crescerem. Então, comece a apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline de Azevedo, eu sou contadora especialista em finanças pessoais. Eu trabalho com direcionamento para que as pessoas aprendam a gerir o seu dinheiro de forma inteligente. Eu sou Isabel Garré, sou professora de inglês há mais de 17 anos e eu conduzo as pessoas ao sonho de falar inglês. Tudo bem. Eu sou Larissa Giacomasso, sou consultora de investimentos e trabalho auxiliando as pessoas a realizarem os sonhos da forma mais rápida e mais barata. Muito bem. Vocês veem, hoje nós temos aqui 3 pilares importantíssimos. Eu sei que vocês vão trazer muito conteúdo, mas eu quero começar já por algo que eu sei que vai trazer o público que a gente precisa, que entenda quais são as especialidades, o que vocês trazem. Vamos falar sobre mito? O que vocês acham? Vamos começar dessa maneira? Bora lá. Quem que quer falar o primeiro aí? Bel? Podemos começar. Com relação a aprender inglês, um mito muito comum é que as pessoas falam: só consigo aprender inglês fora do Brasil. Isso é um mito, porque se você tem uma boa metodologia, se você tem acompanhamento, disciplina e constância, você consegue aprender inglês aqui no Brasil, sim. Mas é claro, se você tem essa oportunidade de viajar e ter essa experiência também cultural, é muito enriquecedor. Um outro mito muito comum é achar que eu preciso só ficar estudando gramáticas ou palavras isoladas. Isso não faz sentido. Você tem que tentar trazer o inglês para a sua rotina. Aprendeu sobre alimentos, comida? Faz a lista do mercado em inglês. Trazer o inglês para o mais prático possível é o que vai te levar a, de fato, falar inglês. E um outro mito, assim, que é uma coisa que eu percebo muito, as pessoas, elas conseguem falar My name is Isabel, consigo falar o nome, a idade, sei as cores, os números até 20, elas conseguem, né, fazer isso e colocam no inglês, num currículo, inglês intermediário. Isso não é inglês intermediário. Você precisa conseguir, de fato, se comunicar para aí, então, dizer, eu tenho inglês intermediário. Porque, às vezes, colocam inglês intermediário no currículo e vem um diretor ali, quer fazer uma entrevista, e você não consegue se expressar. E fala, não, eu consigo ler, eu consigo escrever, mas falar eu não consigo. Isso não é inglês intermediário. Então, alguns mitos aí para começar. Sim. E agora, quem vai falar de mais mitos? Meu Deus, mais 2 de finanças aqui. Eu falo que a finanças me cerca, sabe, Bel? Olha, é um desafio. É um sinal, desafio, é um sinal. Na parte de organização financeira, o principal mito, a principal crença limitante que as pessoas têm é assim: eu nasci pobre e eu vou morrer pobre. É o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Não sei se vocês já ouviram falar, que tem aquela música, né? Nasci assim, eu cresci assim. E isso é muito impactante porque impede as pessoas de procurar ajuda para lidar com o seu dinheiro. Então, o que elas ganham, elas já gastam. E aí elas não pensam em como prosperar. Por exemplo, em investir o dinheiro, em investir numa boa aula de inglês para que possa conseguir um emprego melhor. Então, isso dentro do mundo das finanças é a maior crença que tem. É a síndrome de Gabriela, que eu chamo. Outros mitos, assim, bem clássicos, é a questão da organização financeira no sentido assim, eu vou precisar anotar tudo o que eu ganho. E não é assim, pessoal.
talvez uma vez na sua vida você vai precisar fazer isso, por quê? Você precisa identificar onde você está enfiando o teu dinheiro. Mas isso, se você aprender a forma correta que se adapta a você, de você lidar com o seu dinheiro, de você organizar, saber limites e saber também que primeiro você se paga, depois você gasta, isso se torna tão simples que você faz no automático, ele cria um hábito na tua cabeça. Então, isso é bem corriqueiro, assim, dentro da organização financeira. É o medo que as pessoas têm. Isso é a principal coisa que acontece. É o medo. Medo de ver o dinheiro, ver o que você fez com o teu dinheiro. E aí, acaba impactando, assim, no controle. Então, você prefere mascarar aquilo, não ver, né? Ah, vou viver assim, deixa a vida me levar e a vida leva eu. E assim vai. Então, são duas coisas principais, assim, que acontecem. E agora, a Larissa vai também falar aí quais são os mitos. Acho que toda essa área financeira tem muitos tabus, né? E isso acaba gerando os mitos. Na parte de investimentos, o principal é a questão que ainda existe aquele pensamento de que investir é só para as pessoas mais ricas, só para quem tem mais dinheiro. Porque até um tempo era assim. Para você investir o teu dinheiro, você precisava ter um contato numa agência, um contato num banco, para essa pessoa direcionar você para isso. Hoje não. Hoje, com o celular, você já consegue até fazer compras em bolsa de valores. Você consegue fazer pelo teu celular, você consegue começar a investir ali com R$1, você já tem acesso a essas aplicações. Então, não existe mais essa desculpa de, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Você consegue estar criando esse planejamento para começar com o que você pode, que é muito importante. E o segundo mito é exatamente o que a Aline falou. Às vezes o pessoal acha que é difícil estar investindo, mas o que falta é criar esse hábito. É você ter esse hábito de todos os meses separar um valor e estar destinando para uma aplicação. É você começar a entender o básico ali sobre como que funciona, os tipos de investimentos. E investimento é para todo mundo. Tanto que no meu perfil, o que eu defendo é o invista, mas tome uma cervejinha. Porque você pode estar investindo, é algo simples de você estar fazendo, que você não vai precisar deixar de aproveitar a sua vida por estar cuidando do teu dinheiro. Na realidade, é exatamente o contrário. Quando você consegue cuidar do teu dinheiro, abre espaços para você ter maiores prazeres ali na tua vida. São os principais tabus que tem nessa parte de investimentos. Vocês concordam comigo que todo mito, todo tabu, ele vem para que a pessoa não acesse aquilo que ela precisa acessar? Que é como se a mente construísse aquilo assim, você não merece, você não precisa, você não acessa isso, e aí as pessoas ficam contando essas histórias para si mesmo. Porque você já parou para pensar que se juntar, mesmo sendo assuntos diferentes, se você pegar o mito, o tabu, é baseado na mesma coisa. A mentalidade, né? É que as pessoas gostam de colocar, assim, uma desculpa. Que daí não aprende inglês, mas, não aprende inglês porque precisa de talento para aprender inglês? Não precisa. Precisa estudar, disciplina. Eu não vou investir porque não entendo muito de finanças, sou ruim em matemática. Então já coloca uma mentalidade que você precisa mudar, dar esse espaço, daí você fala, nossa, mas não era tão difícil assim, né? Exatamente. E deixa eu perguntar para vocês aqui, requer muito estudo para que chegue ao que vocês ensinam hoje, esses pilares, como vocês conduzem, todo mundo aprende, como que funciona? Bom, eu gosto de trabalhar com o inglês prático do dia a dia. Então, eu sempre falo para os meus alunos, você vai sair da primeira aula sabendo se apresentar, falar de você um pouco, falar o que você faz e algumas coisas sobre a sua vida pessoal, seu tempo livre, para você se apresentar. Então, você sai da primeira aula de inglês, você sendo básico, conseguindo se apresentar. Então, é aula prática, conversação desde o primeiro dia. Esse é um mito também, que as pessoas acham, primeiro eu preciso aprender, estudar por 2 anos, daí começar a conversar. Não, é na primeira aula, aos poucos. Ali você vai construindo, mas já trazendo para a prática. Porque o inglês teórico, que depois quando você viaja e não consegue falar nada, isso todo mundo vende por aí, né? O que eu gosto de enfatizar é que você vai falar inglês desde a primeira aula. Legal. E deixa eu perguntar para a Larissa agora, né? Da mesma forma, para você investir, eu preciso estudar muito sobre investimento, eu preciso saber quanto que está a bolsa de valor, como que funciona? Bom, para você investir, o principal ponto é você ter um planejamento.
Não é só investir porque está todo mundo investindo, só investir porque você sabe que é importante. Você precisa criar um planejamento para entender aonde você vai investir. Cada investimento tem uma característica. A gente precisa casar a característica do investimento com a característica do teu objetivo. Que isso vai funcionar, vai realmente levar você até o objetivo que você quer. E não é algo difícil. Você precisa entender a base ali, sobre os tipos de investimento, o funcionamento de cada um deles, porque realmente são bastante opções ali, então você precisa entender o básico sobre cada um deles, mas você entendendo as principais características deles e as características da meta que você tem, então se você tem uma meta para realizar daqui 2 anos, você vai procurar investimentos que se enquadram nesse prazo que você precisa, nessa segurança que você precisa. Se você vai investir pensando em longo prazo, já muda totalmente. Então, você entendendo as características básicas das aplicações, das finanças ali, você consegue estar tendo muito sucesso investindo. Gente, minha cabeça tá assim, né? Sabe que a minha cabeça tá borbulhando, que eu já quero perguntar. Calma, eu vou com calma. Vamos lá. Aline, e no teu caso, organizar a finança, eu acho que não é muito fácil, tá? Essa é uma percepção minha. Eu não sei se o diretor concorda comigo, né, diretor? O diretor, eu sei que ele é bem organizado, né? Mas enfim. Olha só, hein? Porque, gente, é algo que eu escuto todos os dias. E, né, dentro do grupo, onde eu sou líder das mulheres, né, no MB, todo mundo vem com essa dificuldade. Todo mundo não, mas 80%. Eu ganho bem, mas eu não sei onde o dinheiro vai, eu não sei o quê. E aí eu vou lembrando de vocês, claro, né? Mas eu quero que você conte. Organização financeira, cuidar do seu dinheiro, não é falar sobre números somente. É falar mais sobre comportamento. Então, quando a gente vai pensar sobre o nosso dinheiro, a gente tem que pensar na forma como eu lido com o meu dinheiro. E cada um tem uma maneira. Existem várias regras e ensinamentos no mercado, mas eu tenho aquela que se adapta a mim. É igual assim, eu vou adaptar os investimentos que são conforme o meu grau de risco. Eu vou adaptar a minha forma de estudar inglês conforme aquilo que eu acho que é mais viável para mim. E a organização financeira é a mesma coisa. Lidar com dinheiro é a mesma coisa. Saber a conta de mais e menos, todo mundo sabe. A regra de ouro que é não gastar mais do que ganha, todo mundo sabe. Mas por que eu não aplico? Porque eu tenho vieses e comportamentos enraizados em mim que me impedem disso. Então, são crenças limitantes, são hábitos que eu aprendi que nem todos eles são saudáveis financeiramente, assim como tem hábitos que não são saudáveis para o nosso corpo, para a nossa mente, também tem os das finanças. Então, uma coisa para você aprender a lidar com o dinheiro de forma inteligente é o quê? É conhecimento. Então, como nós estávamos falando aqui, é aprender algo, mas é aprender e aplicar. Então, eu defendo muito assim, que conhecimento é aquilo que vai enriquecer a sua mente. E uma mente enriquecida transforma a sua vida financeira. Isso é o que eu defendo, porque é o que eu acredito e é o que eu fiz. Em 2018, quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu tinha 28 anos. Eu tinha aquela mentalidade que era só guardar R$100 por mês na poupança, gente. Eu tinha 28 anos. Eu ganhava bem como analista contábil na época, mas era assim. E eu comecei a estudar sobre finanças e comecei a usar o dinheiro, a pensar para gastar. Isso é uma coisa, assim, muito interessante. A gente acha que, às vezes, tem pessoas, assim, que são muito avarentas e tem pessoas que gastam demais. Muito mão aberta, como a gente fala, né, no geral. Mas, quando a gente pensa para gastar, a gente gasta com aquilo que a gente gosta. E gasta com aquilo que importa. Então, fazendo uma boa aula de inglês, um bom profissional, para quê? Para que você possa se capacitar, você possa conseguir um emprego melhor. Eu possa investir o meu dinheiro e tomar uma cervejinha, como a Larissa fala. Por quê? Cuidar do dinheiro não é cortar o cafezinho, como a gente chama, a gente não pode tirar o nosso lazer. Então, são comportamentos. São coisas que vão levar a gente a pensar para gastar de forma inteligente e ter aquilo que a gente gosta. A gente precisa viver o presente também. É cuidar do futuro, mas viver o nosso presente também. Então, isso é bem importante. Diretor, já fiquei mais feliz aqui, tá? Porque dá pra tomar o café, tá? Dá pra tomar o café? Dá. Ó, já tá ficando bom o negócio aqui. Então, eu vejo que é tão rico esses pilares que vocês estão trazendo. Por quê? Porque são coisas simples. São coisas que parece
difícil, mas quando você dilui tudo isso, você fala, poxa, eu vou investir, vou fazer uma mentoria aqui, vou fazer um curso ali, mas isso vai fazer com que eu chegue aonde? No meu investimento. Exatamente. E isso vai fazer com que eu consiga chegar naquele número que eu tanto sonhei, sem cortar, porque são estratégias, né? Exatamente. São maneiras certas de fazer aquilo que a gente não sabe fazer, porque a gente não é chamado para fazer tudo. E eu costumo dizer, é uma coisa que eu gosto de falar, eu até vou falar olhando para essa câmera aqui, sabe, diretor? Pessoas que estão me ouvindo agora, nós não somos chamados para fazer tudo. Nós somos chamados para fazer aquilo que nós somos bom. O restante a gente contrata, o restante a gente investe. Por quê? Porque você precisa se dedicar àquilo que você é bom. Quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Nada com qualidade. Então, pega essa. E deixa eu aproveitar aqui. Eu vou falar com a Bel aqui, que tá de frente comigo, né? Vamos lá. Quando a gente falou de estudar inglês, a gente falou disso, existe algo que tá aqui, tá na minha cabeça aqui que o pessoal É fala. uma crença limitante, É será? uma crença, ó. Ah. O pessoal sempre fala, mas eu não aprendo. Para aprender inglês eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que ir para fora. Como que funciona? O que você diz sobre isso? Para aprender inglês, você precisa de disciplina e de constância. E, é claro, de um ótimo acompanhamento, que é o meu trabalho, de conduzir a alcançar esse sonho. Por que é planejamento, disciplina e constância? Porque as pessoas, às vezes, elas estudam, falam, eu estudei inglês por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas ela não estuda de maneira estratégica. Você acha que faz sentido ficar lá todos os dias, 1 hora, 30 minutos, estudando no aplicativo, que hoje nós temos muitos recursos. E claro que, se usados de maneira correta, estratégica, eles são muito úteis. Mas eu tenho vários casos de alunos que fazem lá o aplicativo, 30 minutos ou 1 hora todo dia, durante 1 mês, durante 1 semestre. E quando eu pergunto, o que você aprendeu? O que você consegue usar isso para se comunicar? Não lembro, acho que a gente viu sobre esporte, sobre restaurante, tá, mas você consegue me falar alguma coisa? O que você consegue usar para hoje comunicar ideias com esse vocabulário? Elas não sabem. Então, estudar dessa forma, sem estratégia, você não vai alcançar teu objetivo. Mas quando você usa a metodologia correta, a forma correta, eu quero dizer que aprender inglês é um sonho possível de ser alcançado. Que legal. Nossa, Olha lá. metodologia faz toda a diferença, né? Exatamente. Quando eu escuto você falando de como organizar as finanças, fico pensando, não é tão difícil, porque a gente fala assim, nossa, eu vou comprar um pãozinho, vou anotar ali, eu não tenho tempo para fazer isso, a gente fala, mas você falou assim que a gente tem que se adaptar, usar a metodologia e adaptar a nossa realidade, assim como investimentos. Eu lembro antes, a gente olhava aquela na TV, Bolsa de Valores, falava, isso está tão longe da minha realidade, mas hoje eu já contratei o serviço da Larissa para me ajudar nos investimentos, é claro. Estou muito feliz com isso. Dando os passos, todo mês ali construindo. É uma construção. Qualquer um desses pilares aqui, contratar o nosso serviço, são pilares, é uma construção. Não é assim do dia para a noite. Mas tem que começar, que é possível. E isso do planejamento, disciplina e constância que a Bel falou, se aplica para tudo, né? Para as finanças, para o inglês, para investimento, para tudo que você quiser crescer, você vai ter que ter um planejamento para saber o que fazer, não é fazer coisas aleatórias, é você seguir na reta que você tem que ir, você fazer sempre, né? Ter essa constância de não desistir ali no primeiro ou no segundo mês e ter essa disciplina ali, tanto com o dinheiro quanto com o aprendizado. Sabe que agora eu lembrei, eu tô aprendendo teclado, né? Gente, pensa numa coisa difícil. Muito difícil. Porque é muito complexo, é muita coisa, enfim. E nos primeiros dias eu falei, gente, não vou conseguir. Porque eu não tenho natural isso, né? Eu nasci, porque tem pessoas que é assim, nasce músico já, né? Não é o meu caso. E aí eu falei, meu marido toca bateria, e ali foi uma revelação de Deus, e aconteceu tudo isso. Foi muito legal, assim, sabe? Deus me deu um sonho e me levou na sala do trono e me mostrou vários teclados, foi lindo, assim, foi maravilhoso. E aí, quando eu fui falar com a minha pastora, ela falou, eu estava orando exatamente por isso, para alguém da igreja, foi algo de Deus. Aí eu falei, Jesus, se é de Deus, é muito mais forte, né? Mas aí eu tenho que aprender. Aí eu dizia assim, Deus, se é para mim aprender, o Senhor me ajuda, porque é muito difícil. Passou o primeiro mês, agora eu tô no segundo, tô indo pro terceiro mês, aí eu tirei a primeira música, já comecei. Aí eu comecei, daí a minha mãe ligou para mim e falou, viu, filha? Deixa eu te falar, o estudo para piano, para teclado, é 3 anos para você conseguir.
Meu Deus, eu achei que eu tava chegando perto. Você tá entendendo? A gente é muito imediatista. Sim. A gente quer tudo. Tipo, eu comecei a tocar, eu já quero tirar música. O meu marido ainda falou pra mim, cara, você começou faz um mês, você fez 4 aulas. Você quer? Quero. Mas não é assim. Não funciona dessa maneira. Porque se você começar a pular etapas, você vai ter que voltar lá atrás de novo. Sim. E isso serve pra tudo na nossa vida. Sim. Tudo. E vocês falando aqui, vai vindo na minha cabeça, meu Deus, eu tenho que voltar lá naquela aula lá. Uhum. E eu pego vários casos, assim, de alunos que acreditaram na promessa de aprenda inglês fluente em 3 meses. Estudando 1 hora, 2 horas por semana. Isso é um sonho, né? É muito utópico. Então, tem que aprender que é investimento constante, investimento de tempo, de esforço. Não estamos falando de coisas mirabolantes. De escrever. Você tem que escrever, fazer anotações, fazer suas frases, colocar coisas do seu dia a dia. São coisas simples, mas que nossa geração agora não gosta de fazer, né? Gosta de ter, assim, tudo rapidinho. É a questão de viver o processo, né? Uhum. Muitas pessoas têm essa dificuldade. O imediatismo, ele interfere em várias coisas na nossa vida. E faz a gente tomar decisão de forma muito acelerada. E aí, quando você vê, você não pensou antes de tomar aquela decisão, nem sempre ela é assertiva. Então, viver cada processo, entender... se você estuda mais devagar, tá tudo bem. Se você é mais rápido, tá tudo bem também. Entender que se... Perdoar, às vezes, também. A gente, às vezes, se culpa por fazer investimento errado, ou gastar demais, ou fazer o aplicativo lá que só tem uma meia dúzia de palavras. Uhum. E entender Você aprende isso frases também. aleatórias. Tem algo que eu sempre falo, que para você crescer no teu processo, você precisa entender que o erro faz parte. E se você errou, eu sempre brinco sobre o deserto, né? Se você tá no deserto, o deserto não veio para te matar, ele veio para te trabalhar, para te transformar. E ali o deserto é o momento que a gente fala, né, do estudo, ali cada um leva, né, para sua área. É o momento que você vai para aprender. Quando você vai para aquele lugar, você vai para aprender. Porque se você aprender corretamente, você não vai errar de novo naquilo. E o que a gente quer fazer? A gente cobre um erro com outro erro, um erro com outro erro. Gente, eu falo isso de causa própria, tá? Eu tô falando isso porque eu já perdi muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Hoje, quando eu paro pra olhar, eu falo, Jesus, se eu tivesse conhecido essas meninas antes... Você entende? Por quê? Porque realmente a gente precisa ter pessoas que entendem especificamente daquele negócio. Porque essas pessoas podem te conduzir muito mais fácil e sem perder tanto dinheiro. Se eu contar toda a história pra vocês de tanto dinheiro que eu já perdi, vocês vão dizer assim, meu Deus, ô Jesus. Faltou a estratégia certa. A estratégia certa. Porque o profissional, a diferença daqueles que alcançam o objetivo é ter a assistência, o acompanhamento de um profissional que vai te dar ali as orientações. E você fazendo o processo correto, você alcança o seu objetivo muito mais rápido e de forma consistente, sem ficar os gaps, né? Porque você fala, eu sei muito bem falar inglês, mas erra em coisas básicas. Por quê? Porque não fez todas as etapas, não quis aguentar o processo, né? É como se você construísse com raízes, né? Uma árvore, ela só dura tantos anos porque ela tem muitas raízes profundas. E eu vejo o trabalho de vocês como raízes. Porque através dessas raízes eu consigo ser uma árvore frutífera. Tá? Até agora eu falando me veio a imagem aqui das raízes da árvore, porque eu sou daquela que fico mentalizando. Mas deixa eu perguntar para Larissa, quais os riscos de investir e tendo... Como que eu deixo isso de uma forma mais leve? Como que eu deixo de uma forma que o risco é menor? Bom, como eu já falei, existem vários tipos de investimentos. Cada investimento tem a sua característica e cada investimento tem o seu grau de risco também. Tem investimentos que você não tem a possibilidade de perder dinheiro, então o teu dinheiro só vai crescer. Tem outros que há esse risco do teu dinheiro acabar se desvalorizando. Mas para minimizar esse risco, como que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, aquela frase famosa, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Por mais que tenha uma promessa milagrosa, que você está vendo que o teu dinheiro está crescendo, não coloque todo o seu dinheiro, porque a questão de investimentos é muito afetada por economia. Então, existem momentos. Tem momentos muito promissores para determinado setor, mas outros momentos que vai passar por uma baixa. Então, o principal é você criar uma diversificação, não colocar todo o teu dinheiro em uma única aplicação, diversificar mesmo. E planejamento, que a gente tem falado muito aqui. Quando você cria um planejamento certo,
um planejamento correto para aquilo que você precisa, você consegue equilibrar esses riscos. Então, por exemplo, se você está investindo pensando numa aposentadoria daqui 20 anos, você pode se dar o direito de correr um pouco mais de risco, porque você tem todo esse tempo para o seu dinheiro voltar a se valorizar caso aconteça alguma coisa. Agora, quando você já vai investir, vou guardar um dinheiro para uma viagem daqui 6 meses. Daí é melhor você não se arriscar tanto, ou optar ali por opções mais seguras, com prazos mais curtos, para garantir que quando você vai precisar desse dinheiro, ele vai estar disponível e valorizado ali para você estar utilizando. E agora uma pergunta direta, então. Já vou fazer mais uma aqui. Por que investir? Para você garantir que lá na frente você vai conseguir ter a vida que você tem hoje ainda melhor. Você não vai ter uma redução no teu padrão de vida lá na frente. Garantir que você vai conseguir realizar os teus sonhos. Garantir que você vai conseguir deitar no travesseiro e dormir tranquilo. Porque qualquer problema que acontecer, você tem uma reserva para socorrer você. É isso, gente. Garantir a realização dos sonhos. Garantir uma tranquilidade financeira. Garantir uma vida financeira adequada lá na frente. Criar esse teu futuro financeiro. Não pensar só no você de agora, mas ir construindo o seu eu do futuro. Me fez uma ligação aqui que você falou sobre comportamento, né? Para chegar a fazer todo esse investimento, para chegar nesse patamar, poxa, eu quero investir em vários lugares, colocar, né, cada pedrinha, cada ovinho em cada lugar, passa pela mentalidade e essa organização. Como que a Aline hoje começa essa base? Como que você consegue construir isso, de repente, até para, vamos supor, você constrói aqui e manda para Larissa aqui. Como que você faz isso hoje? A primeira coisa é entender o que a pessoa está passando. Então, assim, dentro de um processo da minha mentoria, eu faço um mapeamento financeiro de números, mas daquilo que a pessoa está passando. Então, quais são os comportamentos dela, o que fez ela chegar na situação. E é uma coisa assim que você tem que ter muita empatia. E é um trabalho de escuta. Então, por isso que eu falo que o comportamento ele é muito ligado a como você trabalha com dinheiro. Então, o trabalho que eu faço é esse. É ter a empatia, ter o trabalho da escuta. É de uma forma totalmente sigilosa o meu trabalho. Tanto que, assim, eu não coloco nas redes sociais até falando quem é tal pessoa, porque é delicado. Pessoas que vêm para mim são pessoas que já têm alguma questão financeira um pouco mais delicada e querem melhorar. São empresários que já ganham muito dinheiro, mas torram o dinheiro e não veem a cor dele, ou que estão sangrando o caixa da empresa. Então, assim, o que eu trabalho? Vamos identificar o que você está fazendo e vamos começar a ver, assim, o que você pode melhorar. Quais são os comportamentos que você melhora? Os hábitos. Eu não tenho hábito de ver as minhas finanças, eu tenho medo de olhar. Então, vamos quebrar isso, vamos quebrar essa crença limitante. Então, é mapear crenças limitantes, é mapear a parte da organização financeira. Dentro da minha mentoria, eu tenho uma ferramenta que eu criei que se chama Diamante F, que é Diamante da Inteligência Financeira. São 5 etapas, 5 passos, grandes passos, né, que a gente tem que fazer. E uma delas é a parte do diagnóstico, que eu chamo. Então, é fazer um raio-x completo da pessoa, do comportamento e números. E eu faço tudo isso. Então, o cliente nem precisa se preocupar com planilha, não precisa se preocupar com planilha, que eu faço tudo. Eu já ia perguntar aqui, Não. Quantas planilhas? Não, eu faço, a parte inicial eu faço tudo, porque é como você falou, Lu, eu não quero que o cliente se preocupe com isso agora. Ele tem que deixar essa parte aqui comigo e focar naquilo que ele sabe fazer de melhor. Ótimo. Sabe? Porque ele fala, não, eu tenho alguém pra me ajudar. Nossa, eu posso respirar mais tranquilo agora. Por quê? Porque eu tenho alguém que tá me ajudando aqui. Então, o diagnóstico, eu faço toda essa parte do raio-x, e aí a gente vai ver, analisar, fulano, agora é a hora da verdade, vai doer. Eu já falo, eu já aviso, vai doer, pode te dar uma crise de ansiedade, pode te dar um susto. A gente tem que ser real, né? Mas eu tô aqui, calma, eu tô aqui, tá bom, se precisar de ajuda, eu tô aqui. E aí, assim, a gente consegue fazer o quê? Traçar o caminho que essa pessoa quer fazer até pros sonhos que ela quer ter, pros objetivos que ela quer alcançar. Então, você tem que saber o ponto de partida, que é como está agora, para você saber onde você quer chegar e qual caminho você vai agora. E a pergunta agora, direta também para você. Quem é a pessoa rica? Aquela que tem dinheiro investido ou aquela que tem muitos bens? A pessoa rica é aquela que sabe viver a sua riqueza. E riqueza é uma coisa que eu falo muito, né, nas minhas palestras, é algo pessoal. É aquilo que você quer realmente viver.
O dinheiro, eu defendo isso, pessoal. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro é uma ferramenta que você usa que vai te possibilitar coisas boas, que vai te ajudar a ter liberdade, vai te ajudar a viver experiências, vai te ajudar a cuidar do seu eu do futuro, a você fazer uma viagem para o exterior que você precisa falar inglês. Então, assim, ele é ferramenta. Então, é preciso você definir a sua riqueza. Por exemplo, a minha definição de riqueza qual é? É ter tempo de qualidade para eu viver tudo o que eu quero viver. E para eu ter tempo de qualidade, eu preciso ter organização financeira, eu preciso ter mentalidade, eu preciso estudar, e assim vai. Então, uma coisa leva a outra. E eu te perguntei isso porque por muitos anos eu trabalhei, né, em multinacional, enfim, tive toda uma trajetória e eu buscava o dinheiro. E depois de muitos anos eu passei a entender que não era aquilo que me trazia felicidade. Eu queria tempo de qualidade. Exatamente. Eu queria poder 3 horas da tarde ir no parque correr. E é o que eu faço hoje. Então eu entendi que o dinheiro me trazia mais estresse do que eu aproveitava ele. Hoje eu tenho tempo de qualidade. Eu tô aqui com vocês numa segunda-feira, gente. Segunda-feira, pense. Eu tô aqui feliz, fazendo o que eu gosto. Por quê? Porque hoje eu consigo administrar os pilares, né? A família, tudo isso. Foi do dia pra noite? Não. Eu perdi muito dinheiro. Sim. Porque quando você ganha muito dinheiro e você não tem essa mentalidade, não tem essa organização, não sabe aonde você quer chegar, né, dentro do inglês, enfim, você tá perdido, você ganha e você... Pra mim, pelo menos, foi assim. Do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele vem e ele vai. Uma coisa que a gente sempre precisa ficar atento é... A gente não pode ser escravo do dinheiro. É a mesma coisa assim, a gente fica... Tem uma amiga minha que fala assim, que se a gente estuda muito, a gente não aplica, a gente tem uma obesidade de conhecimento. O dinheiro é a mesma coisa. Às vezes, tem pessoas que acham que tem que ganhar muito dinheiro para alcançar a felicidade. E isso vira um looping, porque você nunca alcança. Quanto mais você tem, mais você quer. E se você não entende que o dinheiro ele serve para viver hoje, também pensando no futuro, mas também para viver hoje, você fica escravo dele. E aí, quanto mais você ganha, mais você gasta e menos feliz você é. Por isso que eu tomo muitos cafezinhos durante a semana isso agora, né? Isso, mas tome uma cervejinha. Viu como tudo faz sentido? Tudo, uma coisa ligando. Exatamente. Assim como, de repente, que nem a Bel, você fez recente uma viagem para os Estados Unidos, passou uma experiência. Conta um pouquinho para nós. Foi maravilhoso. Foi a realização de um sonho. E eu sempre até coloquei, né... Publiquei isso porque eu achei incrível. Eu sou uma menina do interior que tinha medo de escada rolante. E eu viajei sozinha para os Estados Unidos, foi uma experiência incrível, 15 dias, numa imersão da cultura, não só praticando inglês, porque eu fiquei com uma família americana, mas também, né, conhecendo lugares incríveis, o jeito, né, americano é muito diferente, as comidas, então, assim, eu recomendo. Como eu falei no começo, você não precisa... viajar para aprender inglês. Você viaja para enriquecer e para melhorar, lapidar o seu inglês. Né? Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu fiquei aqui na minha mente, né, pensando. Eu já ouvi muito falar que tem muitas professoras de inglês, tem muitas escolas de inglês, tem, enfim, todo mundo fala inglês. Tá saturado? Acho que não, né? Você acha que o mercado de inglês está saturado? Vocês acham? O que vocês acham? Bom, segundo dados comprovados, 5% dos brasileiros falam inglês. E desses, apenas 1% tem realmente fluência. Então, consegue, né, conduzir uma reunião, entrar em uma conference call e, de fato, se comunicar. Então, parece que está saturado. Mas, como eu já falei no início, tem muitos casos das pessoas que sabem ali umas coisas bem básicas e aventuram colocar no currículo que eu tenho inglês intermediário. Ou muitos casos que eu recebo, as pessoas falam, eu consigo ler muito bem inglês, consigo até escrever, mas falar eu não consigo. Então, o meu objetivo é fechar, não deixar essa lacuna, porque não faz sentido você conseguir ler bem e não conseguir falar. Você tem que tentar trazer o inglês para o seu dia a dia, falar de forma prática. E o inglês não é difícil, é uma conquista maravilhosa. E já aproveitando, já que você trouxe para nós que é 1%, esse 1% que fala, normalmente eles têm sucesso? Bom, vou te contar aqui uma coisa. Vai lá. Você acha que falar inglês é perder tempo, estudar inglês é perder tempo?
Se comparado a meu início de carreira, eu tenho isso em carteira de trabalho. Se comparar o meu primeiro salário com os ganhos que eu tenho hoje, há uma diferença de 60 vezes. O inglês me fez faturar 60 vezes mais do que o meu primeiro salário. Isso em carteira, comprovado. Então, vocês ainda acham que é perder tempo? O inglês faz muita diferença. O inglês ele não te leva a todos os lugares, mas ele te abre oportunidades de comunicação com o mundo inteiro. Então, ele vai te levar, sim, a um novo patamar de vida. Porque falar inglês, os profissionais que falam inglês ganham até 3 vezes mais dentro de multinacionais. Então, é um investimento. Falar inglês é um investimento pensando, né, no futuro, nas oportunidades. Porque não espere perder a oportunidade. Nossa, o meu gerente queria que eu viajasse, mas eu não falo inglês, perdi a oportunidade. Ou, tinha uma oportunidade de promoção na empresa. Eu tinha todos os requisitos, menos inglês. E o inglês, ele é uma categoria, ele é eliminatório. Você não sabe, você não vai para as outras etapas. Então, quando você tem essa mentalidade, eu estou numa multinacional, então eu corro buscar aprender inglês. Porque se você está numa multinacional, espera a oportunidade vir, daí vem aqui para a Teacher Isabel e quer, eu preciso de inglês intermediário em 1 mês. É muito difícil. A menos que você faça um intensivo ali, imerso 24 horas por dia, é uma tarefa bastante desafiadora. Olha que interessante. Até para os pais que estão nos assistindo nesse momento, aqui vai ligando, né? Falar o inglês, fazer organização financeira, fazer investimento. Por quê? Porque os jovens, quando eles aprendem corretamente, eles têm muito mais chance do que eu, que estou nessa idade aqui, estou aprendendo muita coisa agora, né? Uhum. Mas o meu filho, William, o mais velho, ele começou a fazer inglês com 7 anos. Uhum. E quando ele tinha 17 anos, porque naquela época, né, na escola, e enfim, com 17 anos ele participou de um processo seletivo na Volvo. E ele era o mais novo de todos. E acho que na época tinha, 300 candidatos. E o que fez com que ele fosse aprovado para o administrativo da Volvo, com 17 anos? O inglês. Ele é um investimento tanto para profissionais, né? Para os adultos que trabalham em multinacionais, mas também para as crianças. Você não precisa esperar crescer para aprender inglês. É um investimento que os pais que têm essa mentalidade e veem no inglês uma forma de prospectar, né, o seu filho para uma carreira de sucesso. Porque hoje, nesse mundo globalizado, né, você certamente terá oportunidades. E quem que vai sair bem? Quem vai ter sucesso? Aqueles que estão preparados. E eu acho, Bel, acho que você vai concordar comigo, que o inglês também é uma forma de liberdade. Se a gente pensa, investimentos te proporciona uma liberdade financeira, para você não ter que trabalhar e ter a tua renda, para você viajar a hora que você quiser, fazer o que você quer. O inglês também. Como que alguém que não entende o básico da língua vai fazer essa viagem, como você fez? Ele dá essa liberdade também, né? Eu recebo, assustador, eu acho, pessoas que moram nos Estados Unidos há 3, 4 anos e não falam inglês. Então, esse ano, principalmente, eu recebi muitos alunos que estão fora do Brasil e que precisam aprender inglês agora, porque estão muito limitados. O mundinho deles é restrito a brasileiros, a comércios brasileiros. Imagina só, você vai a um lugar, numa loja, e você não consegue nem perguntar do valor, nem perguntar, tem outras opções de cores. É muito limitado você morar num lugar e não conseguir se comunicar, né? E ter a liberdade de ir em qualquer lugar. Então, é necessário. Olha que interessante, a pessoa mora lá e ainda isso é um dado interessante. Esse ano eu recebi alunos dos Estados Unidos, da Austrália, da Bélgica, do Canadá. Então, assim, é impressionante. Foi um mercado novo, né, que se abriu esse ano e é impressionante, assim, eu não consigo. Eu estive lá, né, por esse tempo e ficava assim olhando, eu estava na fila lá para entrevista e tinha um casal de brasileiros na frente. E daí foram sendo dadas algumas instruções. E a gente via que eles ficavam assim olhando para todo mundo, o que será que tem que fazer? Porque eles não falavam inglês. Então, eu fiquei imaginando que situação desesperadora você estar em um lugar e as pessoas estão falando ali, você sabe que eles estão dando instruções, direções, e você não sabe o que tem que olhar para os outros. Então, viajar e com essa tranquilidade, não, se eu me perder, eu pergunto aqui, pergunto ali, eu me acho. Então, isso é maravilhoso.
Esse apoio da família eu acho muito legal que vocês estavam comentando, porque a minha filhada, Lorena, ela tem 2 anos e meio. E ela começou a falar os números em inglês antes do português, porque a mãe dela colocava videozinhos já da idade dela, que as músicas eram em inglês. Então a Lorena sabe. E aí, esses dias a gente tava, né, no hospital e ela olhando os números do elevador, falando em inglês o número do elevador. Foi muito legal. Então ela já tem esse incentivo. Eu acho que o cuidado dos pais também terem incentivado desde novos, isso vai fazer tanta diferença para eles. Porque no mercado de trabalho a gente tem muitos termos em inglês também. Por exemplo, se eu trabalho numa multinacional, você tem lá forecast, budget. Se você não souber isso, você não sabe nada. Nos investimentos, então, a gente tem muita coisa. Nem blue chips, blue caps, não sei o quê. É muita coisa que a gente precisa estar atento a isso, né? Aproveitando, Lari, que você deu uma pincelada ali, o que essa ligação do inglês com o investimento, né? Porque você acabou de falar, né? Tem várias referências ali, vários nomes. Você traz isso no seu trabalho, porque tem pessoas que querem investir e talvez não querem falar inglês também, ou talvez é aquela pessoa que só, eu não sei trabalhar, eu tenho aqui o dinheiro disponível, não sei trabalhar. Como que você traz tudo isso? Como que você conduz? Porque quem tá ouvindo nós, de repente, vai que quer fazer aí, ó, o investimento, mas é tipo a Lu, assim, ó, faz pra mim. Mais ou menos. Bom, no meu trabalho, apesar de eu trabalhar com consultorias, eu gosto muito da educação financeira. Eu acho que é algo que a gente tem muito deficiente no Brasil e a gente que tem esse conhecimento tem que levar para frente. Então, nas minhas consultorias, eu prezo muito pela pessoa ter total conhecimento do que vai acontecer com o dinheiro dela. Às vezes eu sou até repetitiva, mas para ter certeza que ela entendeu o que acontece ali. Porque muitas vezes, se eu chegar simplesmente falar para uma pessoa sobre CDB, sobre CDI, sobre fundos imobiliários, a pessoa não entende o que é. Então, na consultoria, eu gosto também de deixar tudo isso muito claro, para que ela entre no aplicativo da corretora e ela saiba o que está acontecendo com o dinheiro dela. Ela saiba por que a gente investiu ali e não em outra opção. Ela ter realmente total controle do que acontece com o dinheiro dela. E normalmente a pessoa te contrata, faz a consultoria, esse acompanhamento é semanal, como que funciona? Costuma ser mensal para os clientes que têm essa preferência. Também atendo muitos empresários, então eles realmente não têm tempo de cuidar do dinheiro mesmo. Então eu realizo esse acompanhamento para eles. E muitos clientes, qual que é a metodologia? A maioria dos clientes até. Realmente nesse início, eu ensinar ali sobre a estratégia dele, sobre os investimentos dele, para que ele consiga caminhar com as próprias pernas nos próximos meses. Para que a gente volte a conversar daqui a 1 ano. Mas nesse tempo, como ele já entendeu, ele sabe como funciona, ele consegue ir seguindo sozinho. Dá uma certa liberdade também para a pessoa. Entendi. E hoje, se fosse para você falar assim, comece hoje a investir, qual é a principal indicação que você daria? Se você quer começar a investir agora, comece a pensar em uma reserva financeira. Vai ser o investimento mais importante que você vai fazer, a meta financeira mais importante, porque é o que vai fazer você dormir tranquilamente à noite. Você ter a segurança de que pode acontecer qualquer problema, você vai estar preparado para o BO desde já, desde antes dele acontecer. Então, se você quer começar, comece criando uma reserva financeira ali para você. É difícil? Não, a reserva financeira é o investimento mais fácil que vocês vão fazer. Por favor, não coloquem na poupança. A gente vai conseguir rentabilidades muito maiores para vocês. E qualquer banco, qualquer instituição costuma ter esses investimentos que você consegue movimentar a qualquer momento, que atende a questão da reserva. Eu contratei o serviço da Lari, né? E eu coloquei o nome de reserva de oportunidade. Porque daí qualquer coisa eu penso, vai surgir uma viagem. Eu tenho ali. Então eu coloquei reserva de oportunidade. Sim, é exatamente isso. Para você não deixar passar uma oportunidade também. Às vezes aparece a viagem que a Bel fez. Se você não tiver um dinheiro guardado para estar realizando isso, a oportunidade vai passar por você e você não vai conseguir agarrar ela. Então, é uma reserva para emergências, mas para oportunidades. Exatamente. Às vezes, uma mentoria que você quer muito fazer e abriu as vagas, você tem o dinheiro ali para estar fazendo. E quem tem o dinheiro consegue ter preço também, né? Consegue. Tem poder de negociar. Consegue. Porque você ter o dinheiro investido, na oportunidade, com o dinheiro você faz uma negociação, você ganha um desconto. Eu acredito que não sou especialista, não entendo nada de finanças como vocês, mas vou usar uma palavra aqui, tem o poder, né? Tem o poder para negociar, tem o poder para
ir até os Estados Unidos e ficar quantos dias for necessário. Então, é algo que, quando a gente consegue acessar isso, que para nós parecia distante, mas vendo você falar, não parece fácil, diretor? Parece, né? Você já não tá pensando aí em contratar... Ó, você já tá, né? Eu tinha certeza disso. Deixa eu aproveitar que antes de eu falar aqui com a Aline mais um pouquinho também, para você que tá em casa, eu quero agradecer também os nossos patrocinadores. Além da agência de Juín, que eu já falei com vocês que nós estamos gravando aqui há 3 anos já, né, diretor? 3 anos já gravando, olha só, é muito tempo. E pode ter certeza que vai para 10 anos, 20 anos, vocês vão ouvir falar muito aqui. A agência está centralizada agora em Curitiba, bem pertinho do centro, fácil acesso, estacionamento de frente. Então, tem cenários diferentes, poltrona. Essa mesa aqui que nós estamos é enorme, né, meninas? Bonita, né? Bonito, tudo de primeira. As câmeras, então, ó, vocês estão olhando aí, eu tô bonita, né? Ó, que pele linda, né? É tudo a câmera, tá, gente? Mas o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha oportunidade de você ser aqui um co-host, você vir aqui abrir seu podcast, você tem tanta ideia, tantos pensamentos que você pode ajudar tantas pessoas que estão em casa. Esse conteúdo que as meninas estão falando hoje aqui pode mudar a vida de alguém. E é um conteúdo que está indo gratuitamente para as pessoas. Mas você, que tem a tua mentalidade enriquecida... Ah, aprendi, viu? Tem a sua mentalidade enriquecida, sabe falar inglês, sabe fazer investimento, por que você não vem aqui? Conversa com o Thiago, agência de Juín. Conversa com o Thiago que ele vai com certeza trazer algo muito especial para você. E quero falar também da Academia Challenge, aonde eu faço parte há mais de 10 anos, aonde eu sou atleta de corrida, tenho todos os meus treinos, tanto de funcional, treino de corrida, musculação. O Jean, que é o meu personal, que já gravou com a gente aqui no podcast. E eu quero agradecer vocês que estão aí há 10 anos também, são patrocinadores do LuCast, que vocês tenham muito sucesso. O projeto de vocês com crianças, com idosos, é um projeto que eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe o quanto eu amo atividade física, porque assim como tudo que as meninas estão falando transforma, gente, atividade física transforma. Vai te levar muito mais longe, vai fazer com que você consiga conquistar tudo que você sonha. Então, entre em contato lá, Challenge, em Campo Largo, há 10 anos, Jean, Vinícius estão lá para atender vocês, tá bom? Esqueci, diretor, de alguma coisa que eu não falei aí de Juín? Depois nós lembramos, né? Tudo certinho? Então tá bom. Meninas, eu tenho tanto assunto aqui, assim, com uma riqueza de detalhes, mas tem algo que eu acompanho a Aline e eu gosto muito quando ela coloca lá, tô tomando meu cafezinho, né? Esses dias ela postou até de um brechó solidário, acho que era? Sim. Eu achei o máximo. Por quê? Porque ela trouxe informações tão simples, tão do dia a dia, que faz assim, tipo, o acesso do teu dinheiro, ele tá onde você deseja que ele esteja. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa mentalidade leve que você traz. Eu gosto, eu falo pra vocês que hoje eu trabalho dessa forma, com leveza, com qualidade de tempo. Pra mim, nada mais faz sentido se tirar a minha paz. Tirou a minha paz, pronto, acabou. Não faz sentido. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para nós, porque também é importante as pessoas entenderem que tudo que nós estamos falando não é para ser pesado. É para te trazer qualidade de vida, é para te trazer tempo de qualidade, liberdade, cuidar da família. Todas vocês que estão aqui, a Bel tem filho também, né, Bel? Sabe o quanto é importante você levar o seu filho, você ter tempo para ele, você sentar, tomar um café com a sua afilhada, você que gosta de uma cervejinha, né? Tomar uma cervejinha com o namorado. Então, são coisas básicas, mas são coisas que realmente precisam ser desenhadas na nossa vida hoje. Porque senão a gente faz e não faz. Então, a primeira coisa é pensar assim, o que eu quero viver, a minha definição de riqueza, como eu falei, e aí analisar o que eu tenho hoje e como que eu faço para chegar nisso. Então, pensando assim, vamos pensar do macro para o micro. Eu quero ser um CEO de uma multinacional. O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu tenho que ter especializações, eu tenho que falar inglês, porque eu vou ter que falar com todo mundo em outros países. E então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? Eu vou precisar contratar um bom professor de inglês e eu vou precisar também de investimentos para quê? Para que eu possa, ao longo do tempo, estudar em outro país ou fazer uma especialização em outra língua. Então, eu quero ser CEO, eu quero estudar inglês. E o que eu preciso para estudar inglês?
organizar o meu tempo, porque eu preciso de disciplina, e organizar o meu dinheiro para que eu invista e eu pague o inglês. E aí, então, tipo assim, essa analogia que eu fiz agora, dá pra gente fazer pra qualquer coisa na nossa vida. Então, por exemplo, eu quero ter mais tempo para viver as minhas coisas. Então, quanto que eu trabalho hoje? Quantas horas eu trabalho? Eu trabalho CLT? Será que eu mudo de emprego, trabalho meio período, o valor que eu vou ganhar vai suprir as minhas necessidades? Então, esse é o macro. O micro, o que eu tenho que pensar? Tá, quais são as minhas necessidades hoje? Então, é saber qual é o custo de vida básico, que é o de sobrevivência, que eu chamo, que é o quê? É pagar água, luz, telefone, internet, aluguel para quem ainda não tem casa própria, alimentação e transporte. Isso é o mínimo que a gente precisa. E também entender quais são as nossas necessidades essenciais, aquilo que importa para mim. Por exemplo, academia, estudar inglês, fazer outras coisinhas que é importante para nós. Então, para ser mais leve, se a gente entender assim que eu recebi minha renda, separei o dinheiro do investimento e eu sei quanto que é para eu me sustentar e para minhas coisas essenciais, eu já tenho uma regra aqui que vai me trazer mais leveza. Que eu vou entender ali quanto que eu preciso trabalhar em horas por dia para conseguir o dinheiro que eu quero, que eu preciso para todas essas coisas, cuidando do meu eu do futuro, cuidando do meu eu de agora e também enriquecendo cada vez mais a minha mente, porque você aprende a lidar aprende o inglês, né, que é o objetivo nosso, que vai transformar minha vida, vai me trazer muitas oportunidades de emprego. Eu já tive oportunidade de emprego por conta do inglês. Já fiz... Nossa, a primeira vez que eu fiz um teste numa multinacional, gente, que eu tive que falar inglês com a pessoa, eu fiquei assim... Espírito Santo, me ajude. Deu certo, né? Mas eu acho, assim, que eu poderia ter sido muito melhor. Mas, enfim, é sempre uma constância. E toda essa análise, a gente consegue viver... analisar o que é importante pra gente. Porque a qualidade de vida é o que é importante pra gente. A gente para de gastar com aquilo que é supérfluo, que não faz sentido. Para de ir na modinha. Porque isso é uma coisa que... O que faz muita gente gastar dinheiro é a modinha. Todo mundo no TikTok tá falando isso, todo mundo na rede social tá falando isso. Então vamos fazer assim também. Inclusive até para investimento. Tem muita gente que segue esses gurus do investimento, né, Lai? E acaba metendo os pés pelas mãos porque não tem estratégia. Então tudo isso tá interligado. Pra gente ter uma boa qualidade de vida, ter o tempo com os nossos familiares, a gente precisa analisar o que a gente quer pra nossa vida. Então ter metas bem definidas. O que eu quero, para quando eu quero... As metas que eu preciso de dinheiro, quanto eu preciso de dinheiro. Tendo essas 3 diretrizes de uma meta, a gente consegue avaliar. Então, eu vou deixar de gastar com isso para gastar com inglês, porque é necessário, vai me trazer um benefício muito maior. E aí você entende que não é um gasto, é um investimento. Isso é muito importante. Educação é investimento também. Você vai aplicar e isso vai trazer um benefício muito grande. Pode ser que você não entenda agora. Aí vem a questão do imediatismo que a gente estava falando. Pode ser que você fique meio afobado. Não, meu Deus, não tá dando certo agora. Calma, é um processo. Tem coisas que vão vir agora, tem coisas que você vai colher daqui 2, 3 anos. Mas vai dar certo se você tiver disciplina, metas bem definidas e constância. E a mesma pergunta que eu fiz pra Lari, eu vou fazer pra você. É difícil? Não é difícil, pessoal. Não é difícil. O que você precisa entender na tua cabeça. Eu consigo. Se eu tenho a capacidade de ir lá e gastar todo o meu dinheiro no aplicativo da lojinha, nos joguinhos, eu tenho capacidade para tirar 30 minutos da minha semana ou 10 minutos do meu dia para só olhar minha conta bancária e entender quanto que eu tenho de dinheiro para gastar. É simples. Só complementando o que a Aline falou dos gurus. Por quê? Porque é muito importante a gente mesmo falar isso. A gente realmente vê muito na internet os gurus falando promessas milagrosas, mostrando a carteira que eles investem para as pessoas copiarem. Isso é uma coisa, gente, que a gente não pode simplesmente pegar e seguir. Não é porque está funcionando para fulano, que tem milhões investidos, que vai funcionar para você que quer começar. Exato. Então é uma informação muito importante. Não vá nos famosos gurus. Entenda se aquilo que ele está falando funciona para você. Se a realidade dele é a mesma que a tua. Porque investimento tem que pensar na tua realidade. A gente precisa considerar tudo isso para criar. Então, muita atenção com essas promessas milagrosas. Acho que esse é o nosso diferencial aqui. Personalizar o nosso atendimento. Porque professores de inglês também têm milhares, milhões nesse Brasil, oferecendo cursos que vão de R$27 a, sei lá, vários valores. Mas
você vai pegando tudo picadinho e no final você não sabe nada. Passou um ano ali, você compra um curso aqui, compra um curso ali e no final não tem nenhum progresso. Então, o diferencial de nós três aqui é oferecer esse serviço personalizado. E esse direcionamento claro. Claro que as pessoas podem usar, né, as redes sociais, sei lá, a tecnologia, mas de forma correta, com assessoria. Porque senão só fica obesidade de conteúdo. Mas na prática não tem resultado algum. Mesma coisa que uma pessoa faz uma dieta aqui, faz uma dieta ali, mas continua com o mesmo peso. Ela fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é porque você não está fazendo algo com estratégia, algo planejado, direcionado, com constância. E daí não consegue nada mesmo. Por isso que as pessoas falam, estudei inglês por tanto tempo, mas não falo. Por quê? Porque ela não estudou da forma correta. Esse é o nosso trabalho, direcionar. Quanto mais personalizado, melhor. Tem um exemplo até na área de organização financeira, que é assim, mas eu não quero ficar anotando as coisas todo dia, Aline. Eu não quero usar planilha, eu não gosto do aplicativo. Então, a personalização, a mentoria exclusiva, que é o que nós fazemos aqui, nós conhecemos todas as possibilidades, mas a gente vai direcionar aquilo que é melhor para você. Que vai funcionar para você. Então, eu tenho cliente que ama planilha, eu tenho cliente que só é um grupinho no WhatsApp e faz o fechamento do caixa no dia, e eu tenho cliente que só olha o valor da fatura. Não, a minha fatura não pode passar de 3 mil reais. E tá tudo bem. E funciona. Então, existe uma coisa que funciona para você. É igual investimentos, você vai investir conforme o teu grau de risco, você vai organizar o teu dinheiro conforme a forma que você se sente bem, sem se cobrar tanto assim, porque não precisa ser uma coisa chata, a gente cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar de um filho, ele vai crescer cada vez mais. Então, o personalizado, ele é um diferencial, assim, que ajuda muito as pessoas, assim. Eu tenho certeza que tem muita coisa para nós contar aqui ainda, porque cada vez que eu tô com vocês, com outras pessoas que trabalham na área, que eu vou ouvindo, eu aprendo um pouco aqui, um pouco ali. Aí eu penso, será que tá certo, né? Eu separo o dinheiro lá do combustível aqui, ou não sei o que aqui. Daí eu falo, acho que eu tô no caminho, acho que eu tô, né? A gente vai cada vez aprendendo mais. Lógico que eu já aprendi até com a Larissa, eu aprendi uma estratégia, às vezes eu mando print lá pra ela, né? E isso é legal. Por quê? Porque você vai crescendo de uma forma leve e você vai vendo que outras pessoas têm a mesma possibilidade que você tem. Então você consegue nós estamos no meio de muitas empreendedoras, né, que estão começando, e aí quando ela começa a caminhar, ela chega, principalmente para mim como líder, chega e fala assim, então eu tô com dificuldade assim, então fala com tal pessoa, então fala com a Aline, então você consegue direcionar o profissional certo para aquela pessoa. Por quê? Eu não sou boa nisso. E a gente falou no começo aqui, no que você é bom. Investe no que você é bom, porque o restante paga para alguém fazer, porque você vai estar investindo. E se você dedica o teu tempo no que você é bom, você vai ter muito mais retorno. E a gente demora, porque a gente quer fazer tudo, né? Sabe aquela pessoa que quer fazer o bolo, quer passar, quer lavar, quer cozinhar, quer cuidar dos filhos, quer fazer tudo ao mesmo tempo? O que acontece com ela? Ela enlouquece. Só fica exausta. Ela fica cansada, ela fica exausta. Vou brincar aqui, tá, diretor? Tampa os ouvidos aí. Quando o marido chega em casa, ela não aguenta fazer mais nada. Ela tem que simplesmente tomar banho e dormir, porque ela tá exausta. Então, gente, a gente faz isso, a gente é mulher, a gente dá conta? Dá. Mas se existe uma metodologia para fazer tudo isso, eu consigo fazer isso de uma forma leve. E olha que dá tempo de sobrar, se a gente souber investir, dá tempo até de pegar alguém para ajudar a gente com as tarefas de casa, né? Sim, com certeza. Oh, glória a Deus pelas Maria! Porque senão ela era, meu Deus, muito cansada. Isso é usar o tempo, que é o recurso mais valioso, de forma sábia. E claro, também depois o dinheiro, né? Hoje, quando eu saio correr, que é algo que eu faço, que eu falo assim, que é minha qualidade de vida, assim, além de estar com os meus filhos, poder almoçar com eles, enfim, eu às vezes 2 horas e meia correndo. Antes, eu pensava, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que, eu não posso ficar, eu corria 30 minutos, mas era uma coisa que eu queria mais, mas eu não podia. E de um tempo pra cá, cada vez eu vou curtindo o processo, sabe, eu vou conhecendo os lugares. Esses dias eu saí da minha casa, fui até o final do Sereia lá e voltei um monte de lugar bonito, falei, nossa, eu passei tantas vezes por aqui, eu nunca parei pra contemplar. Então, a gente começa a entender que as estratégias corretas, a maneira correta vai te trazer muitos benefícios. Muito. Exatamente. E assim,
você viver coisas que você sonhava e parecia tão distante. Por exemplo, investimentos. Quando eu era nova, lá no começo, eu achava assim, meu Deus, 20 anos atrás, digamos, isso é uma coisa muito além das minhas possibilidades. Ou, por exemplo, levar minha família a um restaurante. Era uma coisa muito além. Mas com o trabalho certo, dedicação, nós vamos construindo uma liberdade. E o inglês me trouxe isso, essa liberdade e essa flexibilidade também de tomar café numa terça-feira à tarde com os meus pais. Então, quando eu defendo que o inglês ele me trouxe a um novo patamar de vida, é porque eu vivo isso na minha vida. Eu não falo da boca para fora, é o que é a realidade. E ele também proporcionou, né, contratar uma profissional de investimentos, que era uma coisa assim, nossa, imagina só, né? Eu contratei o serviço da Larissa e logo vou contratar também o da Aline. Então, assim, são coisas que nós apenas sonhávamos e que hoje a gente consegue viver. Cada uma através, né, da organização financeira, de investimentos e do inglês. Como a organização faz diferença, né? E não é só a questão do dinheiro, mas para tudo na vida. Pra tudo. Você tem lá, hoje eu sempre usei agenda no trabalho, CLT quando eu era, mas hoje assim, a parte da manhã eu destino para estudar, para tomar café, para fazer minhas coisas pessoal. A parte da tarde atendimento ao cliente, de noite ir para academia, ir para natação. Olha como cabe dentro do nosso tempo. A gente faz todas as coisas só com a palavra organização para tudo. É interessante porque na quarta-feira à tarde eu tenho um compromisso na igreja, né? A Bel até um dia foi de convidada. Toda quarta-feira, a partir das 2 da tarde, eu tô lá à disposição. E eu não abro mão. E aí eu falo assim, gente, chega as mulheres lá e falam, porque eu não tenho tempo pra nada. Porque não sei o que. Eu falo, quantos filhos você tem? Não tenho nenhum ainda. Aí eu falo assim, empresa? Não, eu trabalho tal dia. Tá, mas você vai pra academia? Não, eu não vou, eu não tenho tempo, eu só cuido dos filhos. Eu fico assim, no meu coraçãozinho assim, né? Chega quase a sair pela boca. Daí, no final, eu falo a vontade de dizer assim, mas eu tenho 3 filhos, tenho uma neta, eu sou co-host no podcast, eu sou líder do Clube Mulher Brilhante, eu tenho tal empresa, eu faço isso, eu corro. Daí eu falo assim, tá, mas como é que eu consigo fazer isso? Já me vem a agenda na cabeça. Porque se você abrir a minha agenda aqui, ó, tá tudo ali, ó, tudo grifadinho, de hora em hora o que eu tenho que fazer. Ah, mas isso é chato. Não é. Isso a minha mente não precisa nem pensar, tá ali, tá tudo organizado. Hoje eu vim com vocês aqui, eu tirei amanhã para estar aqui com vocês. Depois aqui eu já tenho um compromisso de trabalho, depois 3 horas eu vou buscar meu filho. Então, quer dizer, tá tudo alinhado. E você consegue ter leveza. Olha como uma coisa leva a outra. Quando eu vejo, por exemplo, esses dias veio uma moça que quer aprender inglês. E ela contratou 1 hora por semana. E fez lá um pouco, faltou algumas aulas, falou assim, não vou conseguir dar continuidade porque eu não tenho tempo. Eu fiquei pensando, meu Deus, ela é solteira, ela trabalha das 8 às 5 e não trabalha no final de semana. E não tem tempo. Eu fiquei pensando, não é tempo, é só desculpas. Nós, brasileiros, infelizmente, não organizamos o tempo de forma correta. E daí a gente fala, não tenho tempo, mas não é. Só falta de organização. Meninas, para fechar aqui com chave de ouro, porque se deixar nós vamos aqui, né, muito tempo, nós precisamos, né, deixar um pouquinho pro próximo episódio, porque dá para fazer próximo episódio aí com mais coisa, hein? Acho que dá para voltar logo. Pegando o teu gancho aqui, pra gente fechar, eu vejo que todo mundo fica dando desculpa para si mesmo. Isso é fato. E eu quero que vocês, dentro de cada uma, qual é a frase, o que vocês deixam hoje pra gente fechar esse episódio, tudo que a gente conversou, o que vocês deixam hoje pra quem tá nos assistindo. Mais ou menos da seguinte maneira, eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês aí, tá bom? Vamos lá, diretor, vamos fechar aqui. Dava assunto pra mais 1 hora, não dava? Mas nós voltamos, fique tranquilo. Você que tá em casa, pare e pense agora. Quais são as desculpas que você está dando pra você? Por que você não tem sucesso? Por que a sua vida não tá boa? Por que o seu casamento, seus filhos, enfim, tudo que você faz não está tendo resultado? Você já parou para pensar que o problema é você? É. Infelizmente, nós somos o problema, porque nós não fazemos o que precisa ser feito. E eu quero dizer para você que está em casa, pare de dar desculpa para você. Comece hoje. Se você colocou uma meta, se você quer chegar em algum lugar, não dê desculpa, faça, porque somente isso vai fazer você chegar onde você quer. E as meninas vão dar mais algumas dicas aqui para você que está em casa, dentro do trabalho delas, sem desculpas. Lari. Bom, a dica que eu tenho para todo mundo sai muito mais barato você pensar nos teus objetivos agora
do que deixar para realizar eles lá na frente. Então, a melhor forma de você começar a fazer isso é você se organizar, você começar a pensar o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. E, claro, fazer isso de forma mais rápida e mais barata através dos investimentos. Sem desculpa. Investimento não é mais desculpa. Bel. Você que está em casa e acha que estudar inglês é uma perca de tempo, o inglês fez diferença na minha vida, me possibilita flexibilidade, liberdade e transformou minha vida, consegue me conceder viagens, contatos com pessoas do mundo inteiro. O inglês vai fazer isso com você também. E eu estou aqui para te conduzir ao sonho de falar inglês. Muito bem. Você não fala inglês ainda? Sem desculpas. Já tem aqui. Vamos lá. E a Aline agora. Eu defendo que nós temos que cuidar de 3 coisas na nossa vida, que é a nossa mente, nosso corpo e nosso bolso. Então, o conhecimento, ele vai enriquecer você de todas as maneiras, principalmente na sua vida financeira. Então, cuide do seu dinheiro, aprenda isso de uma forma mais leve, que as outras coisas vão vir aí na consequência de coisas boas. Isso aí, sem desculpa, todos os métodos, 3 pilares hoje aqui importantíssimos para você, que quer ter qualidade de vida, quer ter tempo, quer ter dinheiro, quer ter oportunidades, enfim, tem tudo aqui. Então, muito obrigado você que está nos assistindo esse episódio, encaminha esse episódio porque é ouro puro aqui, gente, episódio de milhões, hein? Coloca aqui já nas descrições, se tem alguma pergunta, manda aqui que as meninas vão responder vocês. Deus abençoe cada um, obrigado pela oportunidade, obrigado meninas, obrigada. por terem aceitado o convite e já fica estendido para uma nova oportunidade para vocês voltarem e de repente trazer cases de sucesso aí de pessoas que estão com vocês, que estão caminhando, quais foram as oportunidades conquistadas. Vamos pensar em algo assim pro próximo? Fechado. Combinado? Vamos lá. Obrigada, diretor. Agradece aí todo mundo da agência de Juim pelo carinho, por tudo. Deus abençoe. Lá na principal, meninas. Tchau, pessoal. Até mais.